Eu sou Ana Vanessa, sou membro do Caminho da Comunidade e estou aqui para darmos continuidade ao nosso curso. Então hoje nós vamos abordar um segundo tema que é bastante relevante para todos nós e se chama Um Caminho de Passos Firmes para a Santidade. Então, não tem como nós falarmos e darmos um manual de como alcançarmos a santidade, mas nós vamos tratar hoje de um caminho que, quando vivido, dá para avançarmos em muitas coisas, certo? Então vamos lá. É necessário que a gente tenha um primeiro entendimento que é sobre o autoconhecimento. Nós falamos sobre isso até na pregação passada e hoje eu venho reafirmar a vocês. O autoconhecimento ele é a primeira chave, ele é a primeira porta para um caminho de santidade possível. Então é necessário que você se pergunte quem você é. Quais são os limites da tua vida? Quais são as zonas de perigo que você sabe que enfrenta? Então é necessário que você entenda quais são hoje as tuas carências, quais são os teus medos, quais são as tuas faltas, o que é hoje que te leva a uma zona de pecado, a uma zona de falha, por exemplo. E também o que é que te leva para a descobrir, as tuas qualidades, as coisas boas que existem em você. Então é necessário que a gente entenda o lado bom, as nossas qualidades e os nossos defeitos, para que juntos a gente tenha um autoconhecimento sobre nós mesmos, certo? Então o autoconhecimento ele é a chave fundamental da nossa vida. Então é necessário que você entenda isso para que você não se coloque em perigo, para que você não se coloque em zonas de pecado. Vamos supor, você sabe que você não consegue, você tem o pecado da gula. Tudo que você vê na frente você quer comer. Então você sabe que se chegar 10 horas da noite e você olhar para a geladeira e tiver várias coisas que vai te levar a comer, você sabe que vai cair em pecado. Então, por você se autoconhecer, você 10 horas da noite, por exemplo, não vai abrir a geladeira. É como se eu sei que eu vou pecar e aí por eu saber que vou pecar, eu vou lá na geladeira e já peco logo e pronto, né? Então, se você se autoconhece, você não se sabota. Você consegue viver sem que o pecado seja maior do que aquilo que você se propositou a fazer. Entendido? Então, vamos lá. Então, quando eu me conheço, eu me posiciono. Quando eu me posiciono, eu entro num processo de descobrir Deus em mim. Então, é necessário que eu me conheça, viva o primeiro passo do autoconhecimento, me posicione para aquilo que eu me conheço com propósito e descubra Deus em mim, certo? Então, é necessário que eu entenda que a minha vida, ela não pode ser uma vida que por fora existe uma capa onde eu aparento ser perfeita. Sou a pastora perfeita, eu sou a ovelha perfeita, eu sou um membro de comunidade que ninguém pode apontar defeitos porque não existe, né? Então, às vezes, a gente vai se botando como uma capa de santidade. Somos perfeitos porque eu não peco, porque eu vou pro kadosh todos os dias. Então, às vezes, a gente vai colocando o kadosh e o fato de nós irmos, o fato de nós estarmos lá, o fato de nós servirmos, pronto. É aqui a carta certa, é o caminho certo de que estamos vivendo perfeitamente, somos santos. É o selo da santidade, eu estar no kadosh todo dia. É o selo de santidade, eu não faltar o meu rebanho. É o selo de santidade, eu não faltar os crescimentos do meu rebanho. Então, às vezes, a gente vai se mascarando e se auto-sabotando em afirmar que apenas essas coisas nos levam a viver uma vida em santidade. E não é assim. É necessário que eu entenda que por fora eu aparento ser perfeito, mas por dentro, muitas vezes quando você olha, existem várias feridas abertas, existem várias coisas que precisam ser colocadas em ordem, mas você vai mascarando e dizendo que está tudo bem. E aí é motivo de queda, é um motivo da nossa queda. Muitas vezes nós vamos tratando tudo como normal, quando tudo não está normal. Pelo contrário, está em zonas perigosas, em zonas que a gente pode cair feio. Então olhe para a sua vida hoje e comece a analisar quais áreas da sua vida que você ainda não conhece. Quais áreas da sua vida
que ainda precisa ser encontrada a raiz do pecado, a raiz da tua carência, a raiz de você, por exemplo, não conseguir assumir um pastoreio ou assumir um serviço que o teu pastor te pede. Qual é a raiz? Existe algum trauma por trás? Existe algum medo por trás? Existe o que te impede? Ou é só falta de vontade mesmo? Tá me entendendo? É necessário que eu entenda que o fato de eu estar todo sábado ou estar aqui no online como nós estamos, na programação da comunidade, ser um selo de santidade. Não, é necessário que eu olhe para dentro e para fora. E juntos nós viveremos cada vez mais este caminho. Certo? Amém? Todo mundo entendeu? Ok. Vamos abrir agora a nossa palavra em Romanos 13. Em Romanos 13:1 diz assim: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Amém? Então aqui em Romanos 13, ele fala que é necessário que nós sejamos submissos às autoridades constituídas, porque Deus deixou autoridades para nos formar. E aí nós entramos no segundo traço, que é a gente entender que todos nós precisamos ser submissos a alguém. Nós precisamos estar atento às nossas autoridades. Você que está assistindo agora, eu tenho certeza que você tem algum orientador, você tem algum pastor que cuida de você, que ora por você, que lhe orienta, que lhe dá aquelas, quando você está pelejando a cair, lhe dá aquele puxão, lhe levanta, lhe fortalece. Então todos nós temos alguém para nos orientar. E é necessário nós entendermos que estas pessoas, como diz a palavra, elas foram instituídas por Deus. Deus deixou essas pessoas, deu autoridade a elas para que elas nos guiem através dele. Então é necessário que eu tenha obediência, aos meus líderes, que eu siga a voz deles, mas com atenção, porque eu sigo a voz deles, mas eu sigo a voz primeiramente de Deus. Mas eu entendo que esses líderes são voz de Deus na minha vida, por isso que eu os obedeço. Existe uma frase que a gente nunca pode esquecer: quem obedece nunca erra. E uma vida de santidade é uma vida de violência. E eu digo pra você, não tem como viver uma vida em santidade sozinho. Não dá. Não dá pra gente viver uma vida em santidade sozinho, sabe? Como se só existisse você. Você não consegue. É necessário que nós vivamos em comunidade, em união. É necessário que nós entendamos que as autoridades, elas vão nos ajudar a nos levar para a eternidade. Então, muitas vezes você quer ser um líder, mas você não consegue ser liderado por alguém. Muitas vezes você quer ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de ordem, mas quando as pessoas vão dar uma palavra para você de ordem ou de sabedoria, você não acolhe, porque você quer só falar, mas não quer receber, e tá errado. É necessário que nós entendamos que existem as autoridades para nos guiar e nós precisamos agradecer a Deus por isso, porque existe alguém que ora por você, que é voz de Deus na sua vida. Então, que nós possamos ser felizes por isso, porque Deus instituiu as autoridades. Você precisa aprender a respeitar aqueles que Deus enviou, aquele que Deus constituiu para você. Às vezes, por exemplo, nós estamos em uma caminhada, ou nós estamos em um discernimento sobre algum estilo de vida, ou discernimento sobre um emprego, sobre algo, e são eles, os nossos pastores, os nossos líderes, nossos orientadores, que nos dão a direção, que nos ajudam a orar, que oram conosco, que vigiam, que jejuam conosco, e juntos nós temos um discernimento correto para nós vivermos. Então é necessário que você entenda que uma vida de santidade é uma vida de violência e não dá para viver esta violência sozinho. É necessário que eu tenha obediência. Se eu não obedecer, não tem como eu viver uma vida em santidade. Escutava um testemunho uma vez
de algo que é muito fundamental e todos nós já vivemos um dia, que é a confissão. Então muitas vezes você vai para a confissão e aí eu lembro dessa pessoa contando e ela dizia assim, que tinha feito um pecado muito grande e estava muito arrependido, e aí quando chegou no padre, se ajoelhou e pediu perdão ao padre, perdão, e o padre disse para ele se levantar. Só que a pessoa não se levantou, continuou a pedir perdão. Então ela já começou errando, porque a autoridade dela pediu para que ela se levantasse. Então, se a autoridade pediu para que ela se levantasse, era necessário que ela obedecesse. Então não adianta nada, eu faço de tudo. Eu agrado a Deus, eu vou pro Kadosh todo dia, eu assisto todas as lives da comunidade, mas eu não obedeço. A obediência, ela me leva à perfeição. A obediência, quem obedece nunca erra. Obedeça. Se você não consegue obedecer a uma pessoa, imagine a Deus. Imagine a Deus. Se existe uma pessoa aqui que te guia, que te orienta, obedeça. Porque esta pessoa foi instituída por Ele. Você pede salvação, você pede renúncia, você pede abandono. Seu pastor lhe dá a direção e muitas vezes você não segue. Quantos de nós chegamos para o nosso pastor, para o nosso líder, com algum problema, dizendo que não íamos conseguir, e eles nos davam uma direção e a gente, essa direção não quero seguir, essa direção ela é muito difícil, essa direção ela não é para mim, eu vou seguir outra direção. Então você pede uma direção, Deus manda a direção, mas você segue pelo caminho oposto. Então quem obedece nunca erra. Nunca esqueça, quem obedece nunca erra. É necessário que eu me submeta às autoridades. Quem um dia se deixou ser liderado vai conseguir liderar alguém, certo? Nunca esqueça isso. É muito importante nós entendermos esse fundamento de sermos submissos. E ser submisso não é ser fraco, pelo contrário, é eu entender que existe alguém que é maior que eu. E aquele que é maior que eu é Jesus, certo? Então não existe o maior nem o menor. Existe você, filho de Deus, você herdeiro. Então, que nós possamos nos contentar, né, com isso que já é tudo. Ser herdeiro de Deus. Amém? Amém. O terceiro ponto que nós vamos falar hoje é sobre pecado. É necessário que você entenda que o caminho de santidade, primeiro passo, como eu falei para vocês, é necessário que eu tenha o autoconhecimento para que eu entenda quais são os meus limites. É necessário que eu seja uma pessoa que obedece. E é necessário também que eu descubra quais são os meus pecados. E é o que eu falo para você que funciona muito para mim. É necessário que a gente pegue o nosso caderno, nosso caderno de oração, nosso caderno da vida, e que a gente escreva quais são os nossos pecados. Liste quais são eles. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você alguns pecados, você vai conseguir, porque muitas vezes nós falamos e fazemos muito ele. Então já vira um pecado automático, que mesmo sem eu pensar, eu já faço. Então isso é muito ruim. É necessário que você comece a compreender quais são os teus pecados e por que você continua nele. Por que você não consegue sair dele. Então quais são as áreas hoje que está te fragilizando, que está te impedindo de sair deste pecado? Então entenda qual é a raiz do problema. Às vezes você não sabe nem o que é. Às vezes você fica contando histórias para tentar justificar o pecado que você faz. Quantas das vezes nós nos pegamos contando histórias para justificar um pecado, para colocar a culpa no outro? Por exemplo, muitas vezes nós podemos estar e escutar: eu fiz isso com meu irmão, eu falei alto com ele, porque ele falou antes alto comigo. Então isso justifica eu falar ignorante com ele também? Não justifica. Então muitas vezes a gente fica tentando justificar os nossos pecados para tratar eles como normais, para tratar eles como algo que foi comum, que eu não errei, mas o outro errou, mas eu não errei. E não é assim. Liste quais são os pecados e o que você vai fazer para sair dele. O que você vai fazer, botar como meta, como propósito para sair dele. Amém? Então é necessário que eu encontre a raiz
para que eu não compense. O que é uma vida de compensação? É quando eu não vou na raiz do pecado e eu fico compensando a utilizar aquele pecado conforme eu quero. Então eu faço tudo do meu jeito para me agradar e vou justificando aquele pecado. Eu vou sempre deixando ele aqui de lado e nunca pegando a raiz dele, porque no final eu até gosto de viver este pecado. Este pecado ele é prazeroso para mim. Então eu vou tentando maliciar ele, eu vou tentando fazer com que ele fique de uma forma que ninguém perceba, mas ele tá ali. Então é necessário que você comece hoje a listar, principalmente esses pecados que ficam escondidos dentro de você e você acha que ninguém sabe. Talvez ninguém saiba mesmo, mas aquele que sabe tudo, ele te conhece e ele sabe. Ele sabe quais são os teus piores pecados, as tuas piores falhas. E essa pessoa é Jesus. Eu posso não estar contigo todos os dias. O teu pastor pode não estar 24 horas contigo para ver aquilo que tu faz, mas Jesus está. E aí? E aí? Jesus, ele não é mais importante? Ele é. E ele vê quais são as áreas que tu comete todos os dias. Certo? Não é necessário que eu tenha vergonha dos meus pecados, mas é necessário que eu assuma quais são eles, para que eu permita que Deus entre neles e converta por inteiro cada um, certo? Amém? É necessário que você compreenda que do jeito que muitas vezes você luta por tantas coisas e você coloca até muita intensidade nas dores que você vive, é necessário que essa mesma intensidade que você coloca nas dores, você coloca também nas lutas para sair delas. É necessário que você não fique preso a sentimentos, você não fique preso a coisas que vão te levar para baixo. Para quem não sabe, todo sentimento, todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Nunca esqueçam. Todo pensamento, se você pensa em algo bom, você vai gerar um sentimento bom e um comportamento bom. Se você pensa em um sentimento ruim, você vai gerar um sentimento ruim e automaticamente um comportamento ruim. Então que nós possamos pensar coisas boas e pensar formas de sair do pecado para que nós tenhamos ações, comportamentos que nos tire dele, que nos leve para fora dele, junto com o Espírito Santo. Amém? Então assim eu quero que a gente abra agora em Gálatas. Abram aí, Gálatas 5:22. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, é a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, crucificaram com as paixões e concupiscências. Se viemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Nós precisamos estar muito atentos para não nos enganarmos. Às vezes a gente quer ir apenas fazer a metade das coisas e a outra metade que também importa a gente deixa de lado. É necessário que eu entenda que o fato de eu estar não justifica que eu já sou santo. É necessário que eu esteja, mas também que o meu coração esteja. A gente fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é necessário que o meu coração esteja cheio, como o Senhor pediu, de alegria, de paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Então, às vezes, você está em caminho de comunidade, você está ali e você é super estressado, você é super ignorante com as pessoas, você trata mal as pessoas. Então, ali é um defeito seu, é uma característica sua. E aí você se diz, eu sou santo, porque eu estou no Kadosh todo dia, porque eu estou no online, porque eu saio em missão, mas eu não consigo ter respeito com o meu irmão, eu não consigo ter bondade com o meu irmão. Então tem algo aí na santidade deste caminho que está quebrando. Então existe algo aí que precisa ser curado. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a gente justifica aquilo que nós fazemos, as nossas missões, e a gente acha que só isso basta. Mas aquilo que está dentro do meu coração
basta muito mais. É necessário que eu entenda quais são as raízes que estão aqui dentro. É necessário que eu viva com entendimento os frutos do Espírito que o Senhor pede para que nós vivemos. A bondade, a afabilidade, a paciência, que é algo tão difícil nas nossas vidas. Então, Vanessa, eu não tenho paciência, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Pois alguma coisa está te impedindo de conseguir avançar sobre isso, de te conseguir a cura. Então a gente vai entender agora um caminho, né, que eu tento viver de como vencer os pecados, certo? É necessário que, como eu disse para vocês, que nós anotemos os nossos pecados, que a gente saiba na ponta da língua quais são eles. Até porque, às vezes, a gente diz assim, eu não tenho pecado, eu não pequei hoje. Mas alguma coisa você fez, algo que você pecou. Então é necessário que eu entenda primeiro isso, quais são os pecados. E a gente vai entender melhor abrindo lá em Hebreus. Hebreus vai falar perfeitamente sobre isso. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 diz assim, preste atenção. Desse modo, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Vou ler novamente, preste atenção. Desse modo, cercados como estamos de tal nuvem de testemunha, desvencilhemo-nos da cadeia do pecado, deixemos de lado a cadeia do pecado, corramos com perseverança. E isso é uma das principais dificuldades do cristão, do católico hoje. Perseverança. Um dos principais problemas hoje que nós temos é a falta de perseverança. Muitas vezes nós estamos caminhando no caminho e acontece algo que nós não gostamos, ou nos decepcionamos, ou não entendemos, e nós perdemos isto que está aqui na palavra, a perseverança. A perseverança. A perseverança ela é algo muito importante no processo, porque nós precisamos entender que perseverando em Cristo, nós vamos superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer decepção. Até porque as expectativas da minha vida, as expectativas da minha caminhada não podem estar no meu pastor, não podem estar no meu líder, não podem estar no meu fundador, não podem estar, precisa estar no autor, como fala a palavra, o autor. E quem é o autor? É Jesus. Então, como aqui pede, corramos na direção do autor e consumador da fé. Assim nós vamos nos desvencilhar do pecado. Então corramos em busca do autor e coloquemos as expectativas da santidade, da caminhada no autor, Jesus. Ele é o autor da nossa vida. Precisamos correr para ele. Então devemos viver correndo para ele, certo? Então vamos lá. É necessário que a gente perceba que nem tudo me convém. Tem uma frase que diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Muitas vezes nós vamos vivendo do relativismo. E o relativismo ele está cada vez mais em alta na nossa sociedade atual. Tudo se diz que é relativo demais. Por exemplo, essa caneta ela é branca. Então eu olho para ela, todo mundo sabe, caneta branca. Mas vai existir uma pessoa que vai olhar e vai dizer assim, depende. Depende se ela é branca. Eu acho que ela não é branca, eu acho que ela é rosa. Tudo é relativo. Então hoje a humanidade ela está muito acostumada com o relativismo. De tudo, de achar que existe algo diferente. Você é mulher. Não, acho que você não é mulher. Depende. De dia você é mulher, de noite você é homem. Então tudo é relativista demais. Hoje a humanidade e cada vez mais os jovens também vão vivendo muito desse relativismo. E a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo me é permitido. Porque Deus, quando morreu da cruz, Ele nos permitiu, Ele nos deu a salvação. Então tudo é permitido, mas nem tudo me convém. É necessário que tudo depende do livre-arbítrio, da minha decisão de escolher algo. Então é tão interessante que eu só peco porque eu me decido a pecar. Você sabe disso, né? Mas às vezes fica tão automático que a gente esquece.
Você peca porque você quer pecar. É uma decisão sua. Você escolhe pecar. Como também deveria ser uma decisão sua escolher sair do pecado. Ah, Vanessa, mas não é fácil. Não é. Eu disse pra você, não é. Todos nós sabemos dos nossos desafios, das nossas dificuldades, das zonas que precisam ser curadas. Mas é necessário eu dar o primeiro passo e não viver do automatismo do pecado. Uma coisa automática é quando eu me acostumo com ela. Por exemplo, vamos lá, é neuroanatomia, né? Quando você anda, você acorda e você anda. Você não pensa que está andando, você anda. Se você levanta, você não vai dizer calcanhar, coloca o calcanhar no chão, coloca o meio do pé, coloca a ponta e dá um passo. Quando você anda, você não vai dizer, ei cérebro, músculo tal contrai, músculo tal relaxa para que eu ande. Não, você não faz isso. Você anda. Você não pensa para andar, você anda. Por quê? Porque já é algo automático. O seu corpo, o seu cérebro entende que você precisa andar e ele já faz tudo que é necessário para que você ande. Assim também, muitas vezes a gente vai vivendo um automatismo de pecado. Você já pecou tanto, ficou tão preso naquele pecado que você, sem pensar, você já peca. E isso é cada vez comum nas nossas vidas. Mas eu preciso pegar e substituir o automatismo do pecado por um automatismo das coisas do reino, um automatismo do não pecado, de não me acostumar em viver com o pecado. Você não pode, eu não posso me acostumar em viver com o pecado, de gerar no meu cérebro já um automatismo daquilo que é ruim. Não, eu sou filha do alto, você é filho do alto, então busquemos as coisas do alto. Se eu leio a palavra, se eu sou íntima do Pai, eu me pareço com o Pai. Então, se eu não sou íntimo do Pai, eu não me pareço com o Pai, certo? Então, nunca esqueçam, se você tem intimidade com Cristo, você vai ser parecido com Ele. Então, o pecado, ele não vai ter mais vez na sua vida. Às vezes, a gente coloca limites. A gente coloca quem pode mais. Muitas vezes você sabe que tem um pecado da gula, mas você sabe também que você tem a capacidade de vencer o pecado. Só que às vezes você coloca o pecado como se fosse algo muito maior do que a capacidade de vencer, sendo que não é. Você é capaz de vencer, porque lembra, o pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se você quer, você pode. Você é capaz de vencer. Tudo depende de você. Dar o primeiro passo em Cristo. Amém? Então vamos lá. Lendo essa passagem de Hebreus, a gente precisa lembrar que Jesus, ele é o nosso exemplo. Então eu fiz aqui 3 setas para que a gente entenda. Quando eu olho para o pecado, é necessário que eu entenda a primeira coisa, que existem pessoas que já venceram o pecado. Então eu crio aí a primeira forma. Eu olho para trás e eu percebo todos aqueles mártires que morreram por Cristo, que venceram o seu pecado, que foram fiéis, que jejuaram, que fizeram todas as coisas para vencer o pecado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é necessário que eu olhe para frente. Por que para frente? Porque quando eu olho para frente, eu vejo propósito. Propósito de Deus, propósito do reino na minha vida. E todos nós precisamos ter um propósito em algo. Então olhe para o seu pecado e lance propósito nele. Como você vai fazer para sair dele? Como Deus vai te ajudar a sair dele? Quais são os passos que tu vai viver? Quais são os momentos que tu vai deixar de viver? Os lados das renúncias que tu vai deixar? Então escreva e olhe para frente e se proposite e entenda que o pecado, ele não é maior do que o propósito da tua vida. O pecado, ele não vence a força de Deus em ti. Então olhe com o propósito, que Deus, ele é o propósito maior. Então você é capaz de vencer o pecado, certo? E olhe também para cima. É necessário que você olhe para cima. Quando você olhar para cima, você vai lembrar de Jesus. Então mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando nós caminhamos com o olhar fixo nele, no autor da nossa vida, nós não nos deixamos influenciar pelas laterais,
porque o nosso olhar ele está fixo no eterno, no alto. Então sempre mantenha os olhos no alto, que assim você conseguirá vencer os seus pecados, as suas dificuldades, com o olhar fixo em Jesus. Algo que é combustível na nossa caminhada é a gratidão. É necessário que você tenha um coração grato a Deus. Um coração grato a Deus porque Ele enviou o seu único Filho para vencer os nossos pecados. Deus enviou Jesus e Jesus ele cumpriu o propósito da vida dele até o fim. Em algum momento, Jesus até quis se livrar daquelas dores, ele pediu ao Pai, mas o Pai negou. O Pai disse não, porque ele precisava ir até o fim e cumprir o seu propósito de vida. Assim também você consegue. Então tenha os olhos fixos em Jesus e lembre-se de ter um coração grato. Grato porque Ele conseguiu vencer os pecados. Ele conseguiu viver uma vida sem pecado. E imagina que sim, Ele também passou por momentos difíceis, que Ele precisou renunciar, que Ele precisou dizer não. E assim é um motivo de mostrar para você e lhe impulsionar a dizer que você pode. Você pode. Certo? Amém? Uma outra etapa que a gente precisa muito entender é sobre virtudes. É necessário que a gente entenda que ser santo não ser pecador. Ser santo não é ausência de pecado, mas é eu transformar os pecados em virtudes. É eu transformar pecados e produzir virtudes. É eu jogar fora inveja e produzir bondade. É eu jogar fora medo e produzir união. É eu jogar fora gula e produzir capacidade de lidar com os problemas, capacidade de lidar com as dificuldades, de ser paciente. É eu transformar pecados em virtudes. É necessário que eu tenha um coração virtuoso, menos pecador e mais virtuoso. Nunca esqueça, buscar a santidade a gente busca, mas não significa que nós não pecamos, que nós não caímos, mas nós tentamos viver uma vida sem pecado, amém? Então nunca esqueça disso. Tenha sabedoria, tenha discernimento e peça isso a Deus. Peça essa virtude, esta graça de eu ter um coração virtuoso a Deus, amém? Abram agora em Gálatas 5. Lá em Gálatas 5, 22 diz assim. Como eu falei para vocês, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, bondade. Então isso são virtudes. Virtudes que o Senhor pediu para nós. Então lembremos dessas virtudes e peçamos um coração grato e um coração virtuoso. Pare agora, nesse momento, feche os seus olhos e eu quero que você em voz alta, preste atenção, em voz alta, me diga 3 virtudes suas. Vamos lá, sem medo. Sem medo, pensa aí, feche os teus olhos, se concentra. Fale o seu nome, olhe para a sua vida e reconheça 3 virtudes. 3 virtudes suas. Por favor. Reconheceu? Falou aí em voz alta, eu não escutei. Fala de novo. 3 virtudes suas, sem nenhum medo. Fala 3 virtudes. É engraçado que você pode até ter sentido dificuldade. Muitas vezes a gente não consegue. Temos dificuldade em dizer 3 virtudes. Mas se eu perguntasse 10 pecados, você sair 10 pecados. Às vezes falar dos pecados que a gente faz é muito fácil. Mas falar de uma virtude que a gente vive é mais difícil. Então comece a substituir isso. Comece a transformar os seus pecados em virtudes. Que o pecado ele não seja maior na tua lista, mas que as tuas virtudes sejam maiores. Que você possa olhar para a sua vida e perceber, nossa, eu tenho essa virtude, porque Deus me deu. Isso não é motivo de me vangloriar, de me dizer que eu estou salvo. Não, é uma bênção de Deus. Deus me deu essas virtudes, amém, Senhor. E de pecado eu estou conseguindo, pouco a pouco, caindo e levantando, mas estou conseguindo vencer. É isso, ter uma vida virtuosa, uma vida com virtudes, amém? Um outro caminho que a gente precisa entender, e muitas vezes é difícil, a gente quer caminhar muitas das vezes sozinho. E como eu falei para vocês, não tem como. Então viver em comunidade é muito bom e é algo necessário para todos nós. Nós precisamos caminhar com os irmãos e uns aos outros nos ajudamos.
Quando eu caminho com o irmão, e o irmão sabe os momentos que eu posso vir a ser frágil, os momentos que eu posso vir a cair, o irmão me ajuda. Quando eu estou triste, o irmão me dá alegria, me levanta, me impulsiona. Quando eu não quero ir para o encontro, o irmão me liga, me manda uma mensagem. Então, ter irmãos em comunidade é uma dádiva, é muito bom. Queira ter irmãos em comunidade e queira viver isso, essa fraternidade, essa amizade em comunidade. Tem amigos de fé, amigos que oram por você. Não são amigos que são bisbilhoteiros, que dão pitacos sobre a sua vida. Não é sobre isso que eu estou falando, mas são amigos que lhe ajudam, que se importam com você. E a gente precisa em comunidade viver mais isso, nos importar com os outros. O irmão faltou, o irmão não está aqui, por quê? Eu não vou bisbilhotar a vida dele, eu não vou julgar ele, não, mas eu quero ajudar, né? E muitas vezes isso entra muito na função, né, dos pastores, dos líderes. E às vezes a gente não gosta. Ah, faltei porque eu fui para um aniversário, lá vem meu pastor, né? Mas ele faz isso porque ele ama você, porque ele quer ver você no caminho, né? Então que a gente possa ter cada vez mais essa alegria de caminharmos juntos em comunidade. Vamos vigiar juntos, vamos orar juntos, vamos caminhar juntos. Amém? Quando eu tô mal, o pastor ele me chama a atenção. Quando eu tô bem, o pastor se alegra comigo, o líder se alegra comigo. Quando eu venço algo, todo mundo vibra junto, porque é isso. Quando eu peco, as pessoas elas não vão só apontar o dedo porque eu pequei, mas vão me ajudar a vencer o pecado, né? Isso é uma comunidade que se ajuda, é uma comunidade que se impulsiona, porque entende que o propósito, porque o olhar fixo é Jesus, o sentido é Jesus. Então, que nós possamos estar felizes e querer caminhar juntos. Muitas vezes, você está, por exemplo, desempregado, e aí você está aqui falando como não quer nada e diz, poxa, eu estou desempregado, numa partilha você fala, estou desempregado, está sendo muito difícil. E aí Deus usa um irmão e o irmão lembra que tem uma vaga de emprego, o irmão te oferece uma vaga de emprego se ele tiver uma empresa. Ou o irmão lembra que viu um cartaz que dizia que tinha aquela função e o irmão te diz, né, e você consegue um emprego. E é isso, né? Ser comunidade é isso, é um ajudar o outro, é um ficar feliz com a alegria do outro, um ficar feliz com a conquista do outro, é um ficar feliz e querer cada vez mais que o outro vença, né? Nós vivemos num mundo que é tão desigual, num mundo que pensa tanto em si próprio, mas viver em comunidade, em um caminho de santidade, viver no Kadosh, nós precisamos viver não com essa desigualdade, mas com essa igualdade e com sentido em Cristo, com sentido em Cristo Jesus. Amém? Algo também que é fundamental para a gente finalizar, é necessário que a gente tenha convicção sobre aquilo que eu vivo, que eu tenha propósito, que eu tenha convicção e que ninguém me tire dessa convicção. O nosso primeiro lugar é Jesus. O centro da tua vida é Jesus. O centro da minha vida precisa ser Jesus. E se algum dia alguém ou algo quiser roubar o centro, não deixe que isso aconteça. Não deixe que isso tire a convicção de Cristo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, por exemplo, o exemplo que eu dei pra vocês do desempregado. Muitas vezes a gente tá desempregado e aí a gente fala na comunidade, eu louvo a Deus, Senhor, manda um emprego. Por favor, Deus, eu preciso de um emprego pra minha família, pra isso, pra aquilo. E aí você está lá louvando a Deus, e aí Deus te dá um emprego. E aí você recebe esta graça do emprego. E quando você começa a trabalhar, você começa a faltar aos encontros, você começa a deixar de lado a oração, você começa a deixar de lado as outras coisas. E aí você começa a dizer, sabe como é agora? Eu tô trabalhando, então é difícil, não dá pra mim ir pra comunidade, não dá pra mim assistir um online. E poxa, quando tu tava desempregado, quem era que tava do teu lado? Não era a comunidade, era Jesus. Então agora que tu tá empregado, louva a Deus, agradece a Deus junto. Mas antes eu tinha tempo, agora eu não tenho. Ei, tudo é possível para aquele que quer. Então se você quer,
E se Deus, ele é o centro da tua vida, as outras coisas, elas são outras coisas. Elas vão ter o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, mas não vai ocupar o lugar de Deus. E sim, há tempo para tudo, tá? Há tempo para tudo. Outro exemplo, por exemplo, é alguém que está na comunidade, você é solteiro. E aí você tá na comunidade, vai pro grupo e assiste, serve e louva ao Senhor, está firme, de repente começa a namorar. E começa a faltar. Aí começa a faltar, começa a faltar, começa a faltar. Então, outras coisas estão tomando o primeiro lugar, que é Jesus. Não perca a convicção em Cristo. Não perca o seu sentido em Cristo. O seu sentido precisa ser em Cristo. As outras coisas, elas vêm depois. Eu escutava um testemunho que a pessoa dizia que começou a namorar e de repente não, trilhou um caminho de caminhada junto com o pastor, foi permitido que namorasse, e aí trilhou o caminho, e aí foi permitido que noivasse e casasse. Mas desde o início, as duas pessoas, o casal, entendia o lugar de Cristo. E eles sempre diziam que Cristo, ele nunca poderia sair daquele lugar de primeiro. Ou seja, não coloque outras coisas no lugar de Cristo. Não é porque você começou a namorar agora que o seu namorado vai tomar o primeiro lugar e Cristo tomar o segundo. Não. O seu namorado talvez venha em segundo, talvez venha em terceiro, talvez em quarto. O seu trabalho e assim sucessivamente. O nosso propósito, o nosso olhar precisa estar fixo no alto e em Jesus. Não deixe que nada te distraia, que nada te tire este olhar nele. Amém? Então tenha muito esse entendimento, muito esse entendimento. Outro exemplo também que pode acontecer na comunidade, até faculdade. Às vezes a gente luta tanto porque a gente quer alcançar a graça de passar no vestibular, de cursar o nosso curso que a gente gosta. E isso é uma graça muito grande. Muitas das vezes nós nos esforçamos tanto e nós merecemos passar. Só que a gente vive um caminho na comunidade, no caminho em busca da santidade. Quando chega na faculdade, se deixa influenciar por tudo e acaba se perdendo. Acaba perdendo muitas vezes até a fé, porque se deixa ser influenciado e ser levado por todas as teorias, por todos os relativismos, por outras coisas, e perde o principal, que é o olhar fixo em Jesus. Então, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, que é eu estar na faculdade e eu levar a igreja para minha faculdade, é eu levar o kadosh para minha faculdade, fazer o kadosh lá, né? É o ser kadosh aonde eu estiver. É eu estar no meu trabalho e eu ser kadosh no meu trabalho, eu levar a santidade, eu levar o carisma que eu vivo para o meu trabalho, o carisma que eu vivo para dentro da minha casa, o carisma que eu vivo para o lugar que eu viajei, o lugar que eu saí de férias. Sim, é o ser um em Deus, é o ser um. Nós não somos cópias, nós não somos fotocópias, nós não somos dois, nós somos um. E o nosso caráter é em Cristo. Precisamos ter o nosso caráter em Cristo. Então nunca esqueça, não deixe que nada tire o primeiro lugar, que é Cristo. Cristo, ele precisa ter o primeiro lugar. Então, para viver uma santidade possível, é necessário que eu viva com violência. E violência gera renúncia. Mas nós conseguimos, nós conseguiremos. Alguém já conseguiu, alguém já morreu na cruz por nós. Então cabe agora a nós também, se precisarmos morrer, se precisar renunciar, se precisar deixar, para viver uma santidade possível, é necessário violência. E sim, nós trilhamos em direção à santidade. Amém? Amém. Então até mais.